Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Domingo, bora? Uma semana lindona pro céu. É a última semana do mês de junho, né? Um semestre se acabando, um ciclo se fechando. É um tempo de refletirmos, né? O que aconteceu de bom nesse primeiro semestre do ano e o que precisa ser organizado. Mas eu declaro sobre ti um domingo lindão, cheio de coisas boas. Força, coragem, sabedoria e discernimento. E que seja um dia transbordante de alegria em nome de Jesus. Bora compartilhar meu devocional com você. Deixa eu botar aqui a... Ai, Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Na minha diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e é a evidência das coisas não vistas. Para onde você tem olhado? A grande maioria das pessoas vive apenas com a visão no natural, das coisas visíveis e constatáveis por meio dos olhos físicos. Mas o fato é que é necessário enxergar além, pois Deus nos criou para viver nesse nível. Para termos essa visão além do natural, há um ingrediente essencial, a fé. E por meio dela que enxergamos o mundo com a ótica dos céus. Percebemos que muitas pessoas vivem uma vida tão intensa na Terra que acabam se esquecendo do que é verdadeiramente importante. Ao ficarmos presos no natural, cedo ou tarde nós iremos nos encontrar sem perspectiva ou propósito. A Bíblia compara isso a correr sem alvo, a desferir golpes no ar, algo que por fim acaba sendo apenas desperdício de tempo, e a vida se torna dessa maneira se a vivermos sem fé em Deus. A fé é o combustível para acessarmos o sobrenatural. É por meio dela que nos achegamos a Deus e tomamos posse das promessas que Ele tem para a nossa vida. Quando era mais jovem, eu recebi promessas da parte de Deus de que Ele me usaria para fazer grandes coisas pelo seu reino. Todavia, naquela época, eu jamais conseguiria enxergar isso, pois eu era um garoto tímido e introvertido. Aquelas palavras aos ouvidos humanos pareciam loucura para mim, mas eu apliquei fé, pois sabia que Deus prometeu, então Ele cumpriria. E hoje eu vivo essas palavras. Deus Pai tem promessas para cumprir em você. Deus Pai tem promessas para cumprir em você e por meio de você. Mas para acessá-las é necessário tirar o foco do natural. A partir de hoje, amplie a sua visão, busque a porção que o Pai tem para derramar em sua vida e simplesmente creia, porque se Ele prometeu, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se não houver expectativa e fé, os céus não se abrirão. Se não houver expectativa e fé, os céus não se abrirão. A fé é a substância pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. É crer naquilo que não existe. É acreditar que a promessa que o Senhor derramou sobre você, mesmo estando tão distante dos olhos humanos, da realidade, do natural, você crê e você acredita que aquilo vai acontecer, porque você é filha de um Deus Pai que não mente. Você é filha de um Deus Pai que é dono do ouro e da prata. Você é filha de um Deus Pai que honra com a sua palavra. E se Ele prometeu, e se Ele derramou sobre você promessas que ainda não estão sendo cumpridas, permaneça em fé, porque o agir dele não é no nosso tempo. Quando a gente olha para homens de fé, a gente pensa em Noé, a gente pensa em Abraão, a gente pensa em Jó, a gente pensa em Sara. Aqui nesse capítulo, eu encorajo você a lê-lo. Fala sobre essas pessoas que mantiveram a fé.
E às vezes a gente, numa tribulaçãozinha, a gente fica lá longe. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Quando o Davi teve doente, eu já partilhei isso com vocês. Eu me perguntei para Deus um dia de joelho naquele hospital. Falei, meu Deus, tá muito difícil. Eu tô com muito medo de perder o Davi. E o Senhor disse para mim, eu fiz uma aliança com você, filha. Não temas, não temas. E aí uma irmã da igreja disse, Estela, renove a aliança que você tem com Deus. E o Senhor vai fazer grandes coisas. E assim foi feito, né? A cura, a restauração do Davi de maneira sobrenatural. E assim também foi com o papai. Quando o papai estava na UTI, dia após dia, os boletins médicos não eram os melhores. E o médico tirou a sedação do papai e disse estranho, porque o seu Aristóteles mexe o globo ocular, mas ele não faz movimentos que nos fazem perceber que a diminuição da sedação está fazendo algum efeito. Então, já tem algumas horas, já tem alguns dias, e o seu Aristóteles não está voltando. E ali, eu falei para Deus, rapaz, eu não tô tendo muita fé de que vai dar certo, não. Porque quando nós oramos em nome de Jesus, dar-vos-ei, Senhor Deus diz, aquele que orar em meu nome, Deus, o meu Pai, vai ouvir e vai realizar. Mas além disso, é a vontade de Deus que prevalece. E quando meu telefone tocou às 5 horas da manhã do hospital, eu sentei na cama e ali o Espírito Santo já tinha me alertado. Eu falei, oh meu Deus, por quê? Por quê e pra quê que o senhor foi levar o papai agora, né? E aí ele me trouxe à memória, você não orava e dizia que a minha vontade fosse prevalecida? Isso também é fé. É colocar as coisas na vontade do Pai. É colocar as coisas na certeza de que Ele que está no controle, que Ele que está no governo, que é Ele que manda e desmanda, é Ele que traz a vida ou traz a morte. E é manter a fé. Que você possa manter a sua fé. Que você possa ter os olhos e os ouvidos tão aguçados que você vai ouvir as verdades de Deus sobre você. E você vai contemplar, mesmo nos dias de luta, de dor, de dificuldade, de lamento, o Senhor vai estar transformando algo em você para levar você para um estágio de grandes conquistas em nome de Jesus. Não perca a fé, não perca a esperança, não perca a certeza de que a fé, ela pode mover grandes coisas. Ela pode nos manter alinhados com o coração do Pai. A fé é o elo que nós temos com o Pai. É aquela corda que nos leva a conectar ao coração de Deus, sabe? É mesmo diante da situação mais difícil que você esteja vivendo, eu não sei. Mas mantenha a fé, mantenha a certeza. Esteja convicto em você, de que você é filha amada de um Deus Pai, que está cuidando de você. Às vezes é preciso realinhar algumas coisas, às vezes é preciso reorganizar algo, às vezes é preciso compreender que vivemos aqui nessa terra e que respondemos com as consequências das nossas atitudes e por isso estamos em um lugar que não queríamos estar. Mas, além das nossas escolhas erradas, além das nossas decisões equivocadas, nós temos um Pai que quer nos levar de volta para o caminho que Ele planejou para mim e para você. E é mantendo a fé que nós podemos nos aprimorar,
nos tornarmos mais parecidos com Ele e voltarmos para esse caminho e de encontro a grandes coisas, a promessas, a propósitos, a nos encher de dons e talentos, a nos abandonar do nosso passado, do nosso velho homem e buscar dia após dia sermos pessoas melhores, mais amorosos, mais pacientes, mais tolerantes, mais verdadeiros, mais simples e humildes, mais sorridentes, mais empáticos. Eu acho que esse é um caminho de fé. Pense nisso. Deus te ama. Excelente domingo. Shalom.